eu vou falar em português, mas vou falar despacito. Então, se voy no me comprender, me pidan que eu intentaré falar um pouco mais despacio. Então, para começar, eu preciso dizer de onde que eu estou falando, tá? Porto Alegre, no sul, é a capital do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E eu sou do governo desde 2009, sou concursada, servidora pública, e tenho uma caminhada com gerência de oferta turística e, na sequência, coordenação da área de inovação, e até que chega nessa área de economia criativa. E por que a gente chega na área de economia criativa? Que nunca Porto Alegre teve uma coordenação específica de economia criativa. Mas, ao longo dos anos, nós viemos trabalhando em distintos governos com políticas que tangenciam ou são efetivamente políticas de economia criativa. Então, já tivemos um plano municipal de economia criativa que criava um conselho de economia criativa, mas que o plano tinha o fim nessa criação dessa governança, que não foi adiante. Nós também tivemos 2 mapeamentos de economia criativa em períodos distintos, 2014 e 2019, e eles tinham um viés mais subjetivo, voltado à experiência criativa e não efetivamente o desenvolvimento econômico, né? Não esse olhar para os negócios criativos, o que fez com que, para o governo, não tivesse muita força estratégica. Então, tem a dificuldade do próprio mapeamento da economia criativa, em função da informalidade, mas essa maior dificuldade levou se pode dizer, também um descaso efetivo com um avanço da política pública. Então, a estratégia de mapeamento ela é fundamental para que os governos consigam se atentar. Então, quando a gente fala de dados, é fundamental que a gente tenha estratégias claras para alcançar todo esse poder e essa força da economia criativa na nossa cidade, na nossa região. Também tivemos, em 2013, o primeiro projeto de turismo criativo do Brasil. Então, fomos vanguarda, a Porto Alegre trouxe o projeto, um modelo europeu, e, a partir disso, ele desenvolveu uma conferência nacional que começou a desenvolver o turismo criativo no Brasil. Também tivemos o primeiro projeto do 4º distrito, onde temos um distrito criativo, e, para isso, a gente avançou num reconhecimento inicial de territórios criativos. Em 2015, lançamos a Porto Alegre Film Commission, que coordenei a implantação também do projeto do escritório de atração, e até hoje coordeno o escritório. Tivemos um projeto que era o Porto Cervejeiro, que trabalhava com as nossas cervejarias artesanais. Nós temos o maior número de cervejarias artesanais do Brasil, segundo o MAPA, que é que tem o registro das cervejarias. Tivemos um projeto de indução de redes e cooperativas nas comunidades periféricas para a moda, e também outros projetos, como o Fundo de Inovação em Tecnologia criado, coworkings públicos, isso tudo em governos anteriores. Então, a gente parte de várias tentativas de trabalhar a economia criativa que não criaram uma estratégia unificada. Então, a gente entende que o que faltou foi uma conexão desses projetos, uma estratégia, e isso talvez relacionado a uma gestão administrativa, mas principalmente a uma estratégia de criarmos uma política de Estado, não uma política pontual de governo.
Então, como que a gente, como que nós fazemos isso acontecer dentro do serviço público, induzindo governança. Então, quando a gente volta para trás, quando a gente inicia o nosso processo em 2021, novo governo entra, eu estou na coordenação de inovação e ele, o secretário de Desenvolvimento Econômico, chama para discutir a possibilidade de que eu ficasse na secretaria. E eu disse que somente se a gente fizesse um projeto de economia criativa que fosse estratégico e que trouxesse todas as áreas para dentro de uma construção conjunta. E ele aceitou. Então, a partir de 2021, eu vou mostrar o projeto que em 2021 a gente criou e como ele vem se desenvolvendo ao longo desse tempo. E, como eu disse para vocês, a gente começa com a necessidade de entender o que, para nós, é economia criativa. E aí, a nossa estratégia ela vai muito ao encontro de tentar entender e comparar, né, e ter assim, critérios de valor para que a gente pudesse entender como a economia criativa se comporta internacionalmente e como a economia criativa se comporta nas regiões vizinhas, gerando competitividade e não uma competição. Então, a gente entra nesse modelo, esse é um modelo estadual, não é do município, a gente participou da construção do modelo operacional, que entende essas áreas. Ele é um modelo muito semelhante ao da Firjan, que mapeia a economia criativa no Brasil. A Firjan é do Rio de Janeiro, mas eles trabalham com esse mapeamento. E o que eles nos disseram quando a gente estava nessa construção depende da estratégia política que vocês querem alcançar. Então, muitas vezes mudam as formas e as bordas do que se entende por economia criativa para aquilo que é estratégico para o governo. Então, dentro do que entendíamos que era necessário para ter comparação com outros territórios em nível internacional e nacional, nós criamos esse modelo estadual que até hoje nos serve de base para o desenvolvimento das atividades no município. Nesse é o modelo que a gente trabalha os QNAEs, que é a nossa qualificação de negócios, né, de empreendimentos, e os CBOs é o número de nosso registro de profissionais, tá? É como se fosse um cadastro do brasileiro de profissionais, né, em que a gente tem ali o criativo. Então, com base nesses dados, a gente consegue entender o potencial de empreendimentos e também de capacidade criativa dos segmentos. E aí a gente chega num mapa da cidade e do impacto da economia criativa na cidade. Ou seja, 20% dos empreendimentos criativos da cidade são 20% dos empreendimentos da cidade são criativos. Isso também 13%, 20% da economia do Rio Grande do Sul é de negócios criativos, mas esse número ele é ainda maior se a gente coloca a gastronomia, que não está mapeada, porque o governo do estado entendeu que a borda seria muito larga, né, e que a parte criativa dentro da gastronomia não seria mapeada de forma efetiva. Então, a gente agora está fazendo alguns cruzamentos para equalizar essa questão. Mas a gente já tem ali, e o que é importante olhar é para esses mapas de Porto Alegre, que mostram os setores e segmentos criativos por áreas e o impacto deles, né, nos nossos territórios dentro da cidade. E a gente vê aquela ponta ali, que há quase uma península, é o nosso centro histórico. A concentração criativa é neste centro, e nas regiões do entorno, como um leque abrindo, né, que é a urbanização e a área de maior número de serviços, mas que, na lateral para cima, no topo superior, a gente tem outro território estratégico, que é o 4º distrito. Então, a gente vê que se concentra bastante nesses territórios. E por que a gente cria essa coordenação e traz uma missão nova,
não pensar de forma estratégica, de forma pontual os segmentos, mas olhar para Porto Alegre enquanto um ambiente de criatividade e que desenvolva e propicie e alavanque a economia criativa. Então, pensar na cidade enquanto território criativo e naquilo que é fundamental para o desenvolvimento desse território. E aí, a gente busca atuar em 6 eixos. Tá? O nosso programa, o POA Criativa, ele trabalha com 6 eixos de atuação. O primeiro é o mapeamento e monitoramento. O segundo é a qualificação profissional. O terceiro é o desenvolvimento do mercado, do produto e do serviço criativo local. O quarto é o território criativo, e aí a gente vai falar em descentralização dos territórios. A promoção, né, a nossa conexão e ao ponto que a gente está desenvolvido hoje, como que a gente entra e expõe esse mercado. E a política pública, né, a consolidação da política pública. Por que esse eixo a gente vai deixar para o final? Eu vou contar um pouquinho para vocês ali na sequência. Mas nada disso acontece ou poderia acontecer se a gente não tiver governança. Porque o governo ele tem 4 anos no Brasil, no município. Nós estamos indo para o 3º ano de governo, né? Nós estamos no 3º ano de governo, indo para o 4º. E se nós não tivermos uma governança forte, alinhada e trabalhando de forma integrada na quádrupla hélice, que a gente chama, quando a gente tem conectados o poder público, a sociedade civil organizada, nós temos a universidade e nós temos o empresariado, né, o negócio, os empreendedores dentro dessa mesma política, construindo em conjunto esse projeto para que ele seja, então, uma política de Estado. Então, a gente cria um novo decreto que cria o Comitê Municipal de Economia Criativa, e ele não tem como fim em si mesmo estar criado. Ele tem um fim que é criar o Plano Municipal de Economia Criativa, e, a partir disso, ele é o guardião deste plano, que agora ele fica pronto mês que vem, setembro, e ele dura por 8 anos dentro das estratégias dimensionadas, né? São 7 diretrizes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as nossas estratégias pensadas lá em 2021 e como a gente avançou nesse processo de construção. Nós primeiro começamos com o mapeamento e o monitoramento da economia criativa. E, para começar, ali vocês viram aquele modelo de mapeamento que nós adotamos. E, a partir deste, nós avaliamos o potencial criativo dos setores locais. Então, criamos um método de análise a partir de indicadores da cultura, indicadores de governo, de educação e de mercado. Então, foram criados vários indicadores que foram cruzados ao fim dentro deste comitê. Então, se foram levantados os indicadores e eles foram cruzados para análise do potencial. E, a partir disso, a gente consolidou o que seriam as atuações mais estratégicas dentro do programa e para desenvolvimento do plano. Tá? O plano, então, ele fica pronto esse ano, que é o 3º ano de governo, mas desde o 1º ano de governo a gente vem estruturando esse planejamento. E, a partir disso, estamos adotando políticas piloto, né? Estamos experienciando projetos para que o plano ele seja consolidado por uma ação bastante robusta, né? E que a gente não tenha, dentro de um plano, ações que não teriam possibilidade de execução. E aí a criação, então, de um observatório de economia criativa. Esse é o nosso projeto central, é o que a gente vai entregar até o final desse governo. E uma construção de um PIB de economia criativa, que a gente não avançou nessa construção, a gente entende que teriam outros indicadores a serem seguidos. Rapidamente, o que são as premissas de um observatório de economia criativa? Então, é o mapeamento, é o governo digital,
Ou seja, quanto mais serviços digitais, serviços públicos forem digitais, mais fácil a capacidade, melhora a nossa capacidade de integração e disponibilização de dados. A integração de dados, então, como fundamental para que a gente possa avançar nessa construção. A redução da informalidade, e, para isso, a gente tem que entregar valor para o usuário, né? Porque a gente quer um mapeamento que traga eles o criativo à luz, ou seja, a gente precisa desse mapeamento colaborativo, porque eles estão atuando de forma na informalidade, não com o KNAI. Então, como a gente gera um valor agregado nesse cadastro para que seja colaborativo e para que efetivamente represente. E isso a gente vai conseguir incluindo políticas públicas e incluindo visibilidade e estratégias de visibilidade e de conexão de rede dentro da plataforma. E o que a gente quer é, então, sensibilizar os agentes. Esse é mais ou menos o que a gente pensou e modulou. Tá, eu vou rápido, porque já está no final do tempo. Nosso programa de economia criativa, ele trabalha com distintos públicos, acesso ao mercado ao nosso projeto em comunidades, em que a gente começa com uma orientação de como empreender. Incubadora Criativa é um projeto em que a gente acelera negócios criativos. E aí, dentro do mapeamento que foi feito, a gente entende que uma das grandes dificuldades do criativo, que tem aquele talento, que se especializou e se formou como um talento, é a capacidade empreendedora, muitas vezes, deles. Por isso que muitos negócios eles não têm grande durabilidade. Opa, ficou. Na gestão pública, então, a gente também trabalha com a qualificação dos gestores e com a rede municipal de ensino. Alguns projetos. No desenvolvimento de mercado, a nossa estratégia é trabalhar com clusters. O cluster piloto que nós estamos desenvolvendo é da moda autoral. Projetos de territórios criativos, nós estamos avançando, então, com a construção de um projeto de descentralização dos territórios criativos, ao passo que também nós temos projetos, tanto para o centro histórico quanto para o 4º distrito, de desoneração tributária. E para que a gente também possa discutir um pouco essa candidatura à cidade criativa da Unesco, porque é estratégico, porque ela também compromete o governo com 5 anos de plano de ação, e isso também pode ser estratégico no sentido que a gente quer uma continuidade dessa política. Aproximação do mercado, então, quando a gente gera redes e se conecta a outros mercados, então, estarmos aqui é uma estratégia pensada lá em 2021, não conhecendo depois a Paula e vendo que essas redes estavam formadas e como que a gente poderia se conectar, mas também a rede de Filmes Commissions Gaúchos, que nós estamos construindo, e os programas de atração também, no sentido de aproximar novos mercados. E o Plano Municipal de Economia Criativa, nós temos, então, esse plano que ele vem sendo pensado e planejado desde 2021, desde a fase de mapeamento, de entendimento do que era economia criativa, até que nós avançamos no potencial, no desenvolvimento de grupos de trabalho que pensassem as diretrizes e metas estratégicas, e, a partir disso, também nós desenvolvemos o plano de ação, que será entregue agora em setembro. Então, é isso, na verdade, aqui está o tempo que nós temos de ação desses 4 anos de governo, com a nossa estratégia de que, ao fim desse processo, a gente gere a continuidade de uma política de Estado. Então, é isso. Muito obrigada.